uma honra e uma alegria muito grande estar aqui, compartilhando a mensagem, a palavra de Deus com vocês essa noite. Amém? Foi engraçado, eu fui para Curitiba essa semana e estava voltando, né? Estava voltando de ônibus e durante a madrugada, estava lendo a Bíblia ali, orando, meditando na palavra de Deus. E frequentemente meu pai já tem falado, né? Você prega domingo? Não, pai, eu não tenho nada para falar, não. Não vou pregar, não. E algumas vezes, né? Ele já falou. E com muito temor, né? Com muito temor e tremor a Deus mesmo, assim, né? Não é vir aqui falar qualquer coisa e acabou, né? E daí, sexta-feira agora foi, né? Daí eu cheguei, e daí, sabe quando vem aquela mensagem, assim, né? O Espírito Santo vem, ministra e vai falando, e vai, os tópicos, assim, eu já fui escrevendo e tal. E daí, o Espírito Santo falou assim, você prega esse domingo, tá? Eu, beleza, mas vou ficar quieto, ficar na minha, né? Aí, beleza, tal. Meu pai foi me buscar ali na rodoviária, daí ele me pegou, tal, ele entrou no carro. Ele falou, filho, você tem uma mensagem preparada para domingo, né? Daí eu, tenho. Dele, então você prega domingo, né? Então, domingo estaremos lá, então. Então, em obediência a Deus e para a honra e glória do nome dele, eu quero trazer essa palavra para vocês essa noite, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 adiante. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar no telão ali também. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Aqui, quando ele fala mandou matar à espada, ele foi decapitado, tá? Então, ele foi lá e cortou a cabeça dele, né? Diferente, ele foi julgado aqui por Herodes, então ele era uma autoridade civil, né? Então, não foram os religiosos que julgaram Tiago, foi Herodes. Herodes falou, não, vou matar e acabou. Foi lá, cortou a cabeça dele e até fez isso escondido. E daí o que aconteceu? Eu vou, né, contextualizando aqui para vocês a história. Daí o que aconteceu? Ele matou ele e a população ficou brava. Falou, pô, vocês tinham que ter feito igual a Estevão. Estevão a gente apedrejou ele. É uma festa, é uma gratidão para a gente matar os cristãos, né? Isso fazia parte da tradição naquela época dos judeus matarem os cristãos. Isso eles falaram. Daí o Herodes falou assim, opa, espera aí. Então a gente vai fazer isso com Pedro, então. Então, na sequência, a gente mata Pedro, né? Então, só para contextualizar, ele foi morto ao fio da espada, ele foi decapitado ali. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, durante a festa dos pães sem fermento, que antecedia a Páscoa. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Uma pergunta aqui, né? Por que ele pegou, prendeu Pedro e deixou por um tempo lá? Porque na época, na festa da Páscoa, não era permitido você matar alguém, né? Não era permitido sacrificar uma pessoa, né? Então, Tiago foi morto antes. E quando ele prendeu Pedro, já estava na festa dos pães asmos, que era a festa dos pães sem fermento, que antecedia a Páscoa. Então, não poderia matar alguém ali. Então, pela lei judaica, teria que esperar acabar a Páscoa para daí eles sacrificarem Pedro, né? E daí ele falou que levaria Pedro a julgamento, né? O julgamento era o seguinte, pessoal, está aqui, faça o que vocês quiserem, né? Ou crucifica, ou apedreja, e daí a população que fazia isso aí, tá? Então, é por isso que Pedro foi preso e não foi morto imediatamente igual Tiago ali. E interessante, né? Se a gente for contextualizar isso aí, fala, mas Jesus foi crucificado. E era a festa na época de Páscoa, não era? Era. Para vocês verem tamanha comoção e tamanho ódio que eles estavam de Jesus, né? Logo depois eles não fizeram isso com Pedro, mas com Jesus eles fizeram, quebraram uma regra, quebraram uma tradição e mataram Jesus, né? Então, para vocês terem noção do que foi realmente a crucificação de Cristo, né? Então, continuando ali, tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então, ou seja, são 4 escoltas, 4 grupos de 4 soldados cada. Foi feito da seguinte forma, então são 16 soldados, não estavam os 16 em volta de Pedro, né? Pedro estava preso, algemado, do lado de cada lado dele tinha um soldado algemado com ele. Então ele estava dentro do cárcere, dentro da prisão, né, na grade, algemado com um cara aqui e algemado com outro cara ali. Eram esses 2, e tinham mais 2... Aqui, vamos pensar que aqui é a grade, tinha mais 2 aqui na frente da porta. Aqui. Então, isso era uma escolta. 2 com 2 são 4. Tinham 4 escoltas dessa. Por quê? De 3 em 3 horas era feito o rodízio.
para não ter soldado cansado. E também para Pedro não evangelizar os caras, porque ele já fez isso uma outra vez. Ele evangelizou o cara que estava acorrentado com ele ali, e o cara, né, se converteu, inclusive, se batizou e tudo mais. Então, assim, para isso não acontecer, o Herodes falou, cara, não, esse cara vai ser morto, eu vou prender ele da melhor forma possível. Então, ele bolou toda essa estratégia romana e tudo mais ali em Jerusalém, né, e eram 4 escoltas e 4 soldados. De 3 em 3 horas, trocava isso aí, e esses soldados cuidavam ali de Pedro. Tá? Ou seja, ele estava empenhado no processo ali mesmo. Né? Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, quando acabasse a Páscoa, ele ia colocar Pedro a julgamento e iam apedrejar ele, iam matar ele. Que essa era a festa da época lá. Né? Então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes ia submetê-lo ao julgamento, ou seja, essa noite, né, vamos pensar essa noite, uma noite antes do julgamento, amanhã ele ia ser julgado. Nessa noite aqui, um dia antes, né, uma noite antes, Pedro estava preocupado, estressado, estava roendo a unha, ai meu Deus, o que eu vou fazer, Jesus? Mas você falou que eu ia levar a tua palavra, você falou que isso, falou aquilo. Ele estava fazendo isso ou não? O que ele estava fazendo ali? Ele estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, como eu expliquei para vocês agora. Então ele estava ali, preso com os caras ali, dormindo, né? De boa, tranquilo. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Pedro, acorda aí, depressa, levante-se, disse o anjo, né? Então, ao mesmo tempo que Pedro levantou, as algemas as 2 já caíram no chão, né? Então, as algemas caíram do punho de Pedro. E o anjo disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava entrada na cidade. Os outros soldados que faziam parte dessa guarda, eles ficavam em outros locais da prisão. Então, ia fazendo esse revezamento. Então, ele passou por essa primeira guarda, passou por uma segunda, e daí chegou ao portão. O portão era um portão grande de ferro, que dava para a cidade. Né? E ele fala que, automaticamente, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então, se abriu por si mesmo, ele abriu sozinho, abriu automaticamente. Nos nossos dias hoje, você chegar num portão e ele abrir automaticamente, não é nenhuma loucura. Você aperta um botãozinho lá e ele abre automaticamente. Mas vamos lembrar que não tinha tecnologia. Então, era um portão de ferro que tinham que ter muitas pessoas para abrir esse portão. E eles pararam na frente do portão, tipo aquele sensor que você vai naquelas lojas, você abre a porta. Eu acho que se o pessoal daquela época viesse agora e falasse, meu Deus, foi um anjo que abriu essa porta. Era mais ou menos isso. O cara colocou o pé ali, a porta abriu. Aquele portãozão de ferro se abriu. Né? Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava fazer comigo. Olha, agora eu sei, foi Deus, ele tem certeza disso. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente estava reunida e estava orando. Lembra que no começo falava, a igreja orava incessantemente? Né? A igreja é aqui. Né? Naquela época, o evangelho estava sendo ainda implantado. Né? Foi logo depois da morte de Jesus Cristo, da ressurreição de Cristo. Então o evangelho estava sendo implantado ainda, não existia igrejas, templos físicos para a pregação do evangelho que era Jesus. Não existia isso. Então existia o seguinte, as igrejas eram dentro das casas. Então ali estava uma igreja reunida, um grupo de pessoas. Isso é legal. Igreja não é 4 paredes. Igreja é comunhão, são pessoas com o mesmo propósito. Isso é uma igreja. Né? Então, não é placa denominacional, não é isso. A igreja realmente somos nós, é eu e você, é comunhão. Então, a igreja do Senhor estava orando incessantemente. Lá ele diz, agora ele diz o seguinte, e ali na casa de Maria, onde tinha muita gente reunida ali, eles estavam orando. Né? Acredita-se, inclusive, né, estudiosos ali, falam que aqui na casa de Maria, onde fica o cenáculo, que foi onde foi feita a última ceia do Senhor Jesus. Né?
que era o cenáculo? Era como se fosse um segundo andar, muito amplo, muito grande, né, e cabia muita gente. Então, ali que eles fizeram a Santa Ceia, né, que muitas pessoas podiam participar. E daí, ali, eles se reuniam na casa dela, que era uma casa grande, uma casa que comportava mais gente. Lembra uma coisa, eles estavam sendo perseguidos. Então, eles não poderiam se reunir em qualquer lugar. Eles tinham que se reunir escondidos. Eles estavam amedrontados, eles estavam com medo. Pedro estava preso, um deles estava preso lá. Então, eles estavam com medo, eles não podiam se reunir em qualquer lugar. Então, eles estavam reunidos numa casa que dava essa possibilidade deles se esconderem. Né? E era uma casa muito ampla, muito grande. E não era uma casa assim, igual a maioria das casas, que assim, a porta dava para a rua. Tinha um portão que guardava essa casa ali na frente, a gente vai ver. Tá? Então, é só realmente mais uma curiosidade ali. Mas ali era uma igreja, a igreja do Senhor Jesus estava reunida ali. Pedro bateu a porta do alpendre, né? Bateu ali, e a serva chamada Rode veio atender. Então, quando as casas eram muito grandes e tinha uma porta, uma porta que dava para a rua, né, um portão, tinha sempre um servo que ficava ali no portão atendendo. Em outras passagens da Bíblia já aparece dessa forma. Né? Então, ele bateu ali e a mulher ali, a serva, foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ou seja, Pedro frequentava aquela igreja. Né? Ele foi para a sua igreja, ele foi para os seus. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está na porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si, você está maluca, está louca. Que Pedro? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, eles disseram: então deve ser um anjo dele, então, deve ser o anjo do Pedro. Né? Não é Pedro. Mas Pedro continuou batendo lá, né? Ela voltou, daí o pessoal discutindo lá dentro, reunido, e Pedro lá, né? Imagina se aparece um soldado aqui, ele batendo na porta lá, né? Abre essa porta para mim. Ele continuou batendo. E quando abriram a porta e viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calasse, tipo, imagina aquela loucura, né? Pessoal, Pedro, calma, fica quieto. Ele falou: ei, fez sinal para se calassem. Descreveu como o Senhor havia tirado da prisão. Ele contou o que aconteceu. Ele não fugiu, não foi. Ele contou exatamente o que aconteceu. Né? E ele falou: contem a Tiago, não é o Tiago que morreu, né? É um outro Tiago. Contem isso a Tiago e aos seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço dentro dos soldados, imagine. Os soldados estavam ali, de repente olhou: cadê Pedro? Quando foi trocar, fica quieto, não fala nada. A gente tem 3 horas aqui quietinho, né? E foi o que aconteceu, os 2 ficaram quietos, passou esse período, amanheceu, trocou a guarda, daí foi um alvoroço. Né? Não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Então é o seguinte, cara, vai matar todo mundo. Se ele não morre, vocês morrem. Vocês têm parte nisso aí. Vocês fizeram algum complô aí e a gente vai matar todo mundo, e os guardas acabaram morrendo. Então essa é a história. É com base nessa história aí que eu quero trazer alguns princípios para você essa noite. Amém? O título da minha mensagem, se eu pudesse colocar um título, né, na mensagem, seria o seguinte: o extraordinário acontece. O extraordinário acontece. O que é extraordinário? O que significa a palavra extraordinário? Eu fui procurar lá no dicionário. Extraordinário, que foge do usual ou do previsto, que não é ordinário, que é fora do comum, não é regular, é fora do estabelecido, que se caracteriza por ser raro, por ser excepcional, por ser notável, que é digno de grande admiração, que é fabuloso, que é inacreditável, que é divino, que é excêntrico. É isso que é extraordinário. É isso que é extraordinário. Quem quer aqui essa noite o extraordinário de Deus em sua vida? Quem? Amém, eu também quero. Então vamos prestar atenção, vamos ver como que Pedro conseguiu esse extraordinário, né? E de que forma que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, né? Na nossa semana, na nossa vida, para que a gente também consiga o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu quero separar aqui em 3 tópicos. Né? Então, se você gosta de anotar ali, depois no grupo familiar a gente vai compartilhar a mensagem e tudo mais. Então, se você gosta de anotar, são 3 tópicos que eu quero pautar essa mensagem. Então, o extraordinário acontece. Primeiro tópico: a igreja orava. A igreja orava. Aqui a gente consegue ver que a importância que a igreja tem na vida de um homem, de uma mulher,
né, de um cristão, a importância e a força que a igreja tem, né, e a igreja que eu digo aqui não são 4 paredes, a igreja somos nós, é eu e é você. A igreja realmente é a cobertura por trás de nós, é aquilo que nos guarda, é aquilo que nos protege, né? Então, como eu comentei com vocês, naquele tempo não tinha templos, e ali seria, ali a casa de Maria, né, como eu falei para vocês. Então, a ceia do Senhor Jesus, a última ceia ali, antes dele ser morto, foi feito ali na casa de Maria, depois eles se reuniram novamente ali. Ali era como se fosse o QG do cristianismo naquela época, dos cristãos naquela época, né? Então, aquele QG, aquela igreja estava reunida. E o que eles estavam fazendo? Eles oravam incessantemente. Incessantemente. O que é orar sem cessar, assim, com intensidade? O que é esse tipo de oração? Né? E por que eles estavam fazendo isso? O que eles queriam? Eles oravam por quê? Me ajudem. O que eles queriam? Eles estavam orando pelo quê? Por Pedro. Pedro estava preso. Eles estavam orando para Pedro sair da prisão. É isso que eles queriam. Era essa a oração deles. Eles estavam orando com um propósito, com um único propósito. Eles estavam fazendo aqui o que nós cristãos fazemos frequentemente quando as coisas não dão muito certo. Porque geralmente a gente tenta de tudo. Daí quando não dá nada certo, então vamos orar agora. É isso que eles estavam fazendo. É como se fosse a última cartada deles, é orar. Então vamos orar, e estavam lá orando intensamente. O que restou para eles foi orar. E a intensidade que eles oravam era tão grande, que eu fui dar uma pesquisada ali, eles oravam insistentemente. Esse termo, essa palavra, é o mesmo termo utilizado para expressar a intensidade da oração feita por Jesus lá no jardim de Getsêmani. Antes dele ser preso, ele saiu com seus discípulos para orar, e foi quando ele fez aquela oração, ele fala assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Daí vem um anjo ali, consola Jesus, e daí vem esse versículo: Jesus orava insistentemente, que dos seus poros ele suou sangue. Então, essa era a intensidade que Jesus estava orando naquele momento. Orar, mas assim, com tanta força, que ele suou sangue. Essa mesma intensidade é a mesma intensidade utilizada para falar que a igreja orava insistentemente. A palavra aqui no grego é ektenos, né? Então, essa palavra é a mesma palavra utilizada lá e é utilizada aqui. Então, eles oravam insistentemente. Eles realmente estavam orando muito. E qual é a importância mesmo, então, de você estar inserido numa igreja, num corpo de Cristo? Esqueça a placa denominacional, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo corpo de Cristo. É igreja, somos nós. É o corpo de Cristo, são as pessoas. Qual que é realmente essa importância? Pedro fazia parte desta igreja. Esta igreja orava por Pedro. Essa igreja estava dando uma cobertura para Pedro. E qual que era a importância que isso tem? Eu vou voltar um pouco na história, e vou pedir para vocês abrirem ali em João 20, 19. João 20, 19. Para a gente ver realmente a importância que tem e qual que é o risco também, né? O que nós perdemos se a gente não está realmente no corpo de Cristo, juntos em Cristo. Diz o seguinte, só para vocês entenderem então, nessa passagem Jesus já tinha morrido, né? Ele já tinha aparecido para 2 discípulos, e agora foi nesse momento que ele chegou lá, e eu vou ler isso aí. Na noite anterior, não é esse? Aqui. Ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, então, mais uma vez, eles estavam reunidos como igreja e trancados, eles estavam com medo, né? Porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Todo mundo que acreditava em Cristo e professava essa fé estava sendo morto. Era isso que estava acontecendo naquela época. E começou com Jesus ali. Eles estavam trancados por medo dos judeus. Jesus, então, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus tinha morrido, eles não tinham visto ainda Jesus. Foi a aparição assim que Jesus fez para a maior quantidade de discípulos ali, dos apóstolos. Então pensa, eles estavam ali com medo, né? Com medo, orando tal, e quando Jesus vai, ele fala: eu vou voltar, esperem ali em Jerusalém, né? E daí de repente, Jesus aparece no meio deles assim, puf, não abriu a porta, não fez nada, ele simplesmente apareceu no meio deles. Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se com ele.
quando viram o Senhor. Novamente disse Jesus: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus foi enviado e agora ele está enviando os discípulos. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Jesus fala: Deus me enviou, agora eu envio vocês. Paz seja com vocês. Imagina você chegar e Jesus falar: paz seja com você. Vai, receba o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Eles estão dando autoridade, Jesus está dando autoridade para os discípulos. Vamos continuar ali? Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Isso aqui é um mistério, né? Tomé, chamado Dídimo, um dos 12 discípulos, ele não estava com os discípulos. Mas os discípulos estavam com medo, reunidos numa casa, como igreja, clamando ao Senhor. E Tomé não estava. Mas por quê? Que cargas d'água que Tomé não estava? Por que o cara não vem no culto no domingo? Por que ele falta no grupo familiar? Mas por que ele não vai? Por que ele não estava? Não sei, não diz por que ele não estava. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, se colocar o dedo no meio da mão de Jesus, eu não creio. Eu não creio, não crerei. Pode passar. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali. E Tomé, com eles. Aí Tomé estava. Né? Aí ele estava, porque, já aconteceu aquilo. Não acredito, Jesus não veio não, é mentira de vocês. Eu só acredito vendo, Esse negócio de fé aí é bobeira, né? Porque fé é crer aquilo que a gente não vê, mas espera. Não, isso é bobeira, eu não creio. Se eu não ver, eu não creio. E daí, na segunda vez, ele estava lá, né? Não, deixa eu ficar aqui, pelo menos eu não vou perder alguma coisa dessa vez. Eles estavam trancados, né? Apesar de estarem trancadas as portas mais uma vez, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Mais uma vez. E disse Jesus a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Jesus não estava quando Tomé falou que não ia. Jesus não estava mais nesse momento, ele já tinha saído. Né? Jesus fala: põe o seu dedo aqui, põe aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Porque perfuraram Jesus aqui, né? Fala aqui, olha aqui o buraco aqui, está vendo? Para de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Só porque você me viu, você creu? É essa que é a fé cristã que eu te ensinei? É isso que eu te ensinei? Felizes os que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não precisaram ver para crer. Aqueles que realmente pegaram a minha palavra e creram. Bem-aventurado esses. Vamos lá. Por que eu trouxe essa reflexão? Eu quero mostrar aqui para vocês o que a gente deixa de receber se a gente não está inserido num corpo, se a gente não está inserido na igreja. E de forma bem rápida e bem didática. Ele deixou de receber a bênção de Jesus. No versículo 19, Jesus entra e fala: paz seja convosco. Onde estava Tomé? Não estava. Deixou de receber essa paz. Jesus, ele deixou de receber o quê? A alegria. Por quê? Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. No versículo 9 diz. Então estava todo mundo muito alegre. Tanto que quando ele chegou, ele falou: não acredito. Estava todo mundo feliz. E ele não estava. Ele estava incrédulo. A gente deixa de receber a bênção de Jesus. A gente deixa de receber a alegria. E a gente deixa de receber o chamado para servir. Por quê? Ali no versículo 21 diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele não recebeu isso também. Ele também não estava ali nesse momento. E eu acho que é o principal aqui. E o mais peculiar. Ele deixou de receber o poder do Espírito Santo. Por quê? E havendo dito isto, soprou eles e disse: recebei o Espírito Santo. Tomé não estava ali. Não estava ali. Então Tomé deixou de receber a bênção de Jesus. Tomé deixou de receber a alegria. Tomé deixou de receber o chamado para servir as pessoas. Tomé deixou de receber o poder do Espírito Santo. E por último, Tomé perdeu a fé. Tomé é conhecido até nos dias de hoje, depois de mais de 2000 anos, como o incrédulo. Tomé, você é igual Tomé então, precisa ver para crer.
tem isso até hoje. Até hoje. Que discípulo que você queria ser reconhecido? Como Tomé? Ele deixou de congregar. Onde Tomé estava? Onde Tomé estava? Quando nós estamos sozinhos, longe da igreja, longe dos nossos irmãos, nós perdemos essas coisas. Quando nós caminhamos sozinhos, nós perdemos essas oportunidades de Deus vir e falar conosco, de Deus vir e se manifestar. Uma das formas de Deus se manifestar na terra é através da igreja, é através do corpo de Cristo, é através do teu irmão. Creia nisso e pratique isso. Não perca o que Deus tem para você. Não perca o que Deus tem para você. Tem uma outra passagem ali que tinham dois discípulos indo. Foi um pouquinho antes disso, de Jesus aparecer ali. Quando Jesus aparece com eles no caminho de Emaús. Né? Então, Emaús está para lá, Jerusalém está para trás. Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém. E os caras estão indo para Emaús. Né? Jesus tinha morrido, eles estavam conversando, estavam tristes. Eles estavam indo sozinhos para Emaús. E tristes, conversando, tristes ali, tal, magoados. E Jesus aparece. E eles não reconhecem que é Jesus. E daí Jesus fala, e aí, o que está acontecendo? Não, você não sabe? Só você não sabe o que aconteceu? Em que mundo você vive? Quem que é você que não sabe? Isso estava... Mas por quê? Quando nós não estamos inseridos num corpo, quando nós nos afastamos do corpo de Cristo, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós não conseguimos ter discernimento do que Jesus, e do que Deus, e do que o Espírito Santo tem para falar para nossas vidas. Nós não conseguimos discernir o corpo de Cristo. Tanto que, ali mais para frente, ele viu, no versículo 33, ali, que ele fala o seguinte, daí Jesus fala aqui, não, sou eu, parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. Daí o versículo fala que, imediatamente, eles se voltaram para Jerusalém, na comunhão dos irmãos. Comunhão. Imediatamente, quando eles caíram em si, o que a gente está fazendo? Por que a gente está indo para Emaús? Não era para a gente ir para lá. Era para a gente ficar em Jerusalém com os outros irmãos. A partir desse momento, eles voltaram imediatamente. A importância de estarmos no corpo de Cristo. Né? A importância da gente estar realmente no corpo de Cristo, de participar do grupo familiar, né? De estar inserido em um grupo familiar. Né? Por que é importante? Porque semanalmente nós oramos por algum problema, semanalmente nós oramos e nós invocamos a Deus o extraordinário dEle em nossas vidas. E isso, é uma ferramenta que Deus colocou para a igreja. E nós precisamos aproveitar isso. Né? Curso de pais e filhos é uma ferramenta extraordinária que as pessoas não têm dado o devido valor. Não negligencie o que Deus tem dado para você. Não negligencie, não fique fora do corpo. Não fique fora do corpo. Eu brinquei semana passada, com certeza no Jogo do Brasil vai ter muito mais gente. Não fique fora do corpo, não negligencie o que Deus tem para você. Não negligencie. Deus tem coisas maravilhosas, Deus quer fazer o extraordinário na tua vida. E não é assim, então se eu for na igreja, então Deus vai fazer. Não, não é isso que eu estou dizendo. E é o próximo ponto que eu quero colocar aqui, dentro dessa questão de a igreja orava intensamente, que é a questão da religiosidade. Cuidado, irmãos. Cuidado para não deixar a religiosidade entrar dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu dia a dia, dentro da igreja. O que é a religiosidade? Vamos recapitular o que aconteceu. A igreja estava incessantemente orando, para quê? Para Pedro voltar, para acontecer algum milagre. É isso que eles estavam esperando. Né? E daí, quando aconteceu, o que aconteceu depois? Pedro, você está maluco? Ninguém acreditou. Não, mas como não acreditaram? O que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? O que eles estavam pedindo? Muitas vezes a gente ora por reza. Senhor, abençoa esse elemento em nome de Jesus. Senhor, abençoa essa semana, obrigado. Deus, acontece, Grupo familiar, não tem nada para pedir, não, está tudo bem, semana foi boa, está tudo legal, não, religiosidade, é fazer por fazer, estar de corpo presente. É o que o pastor Marco Aurélio falou, né? Se perguntar que foi pregar domingo, ninguém vai lembrar, domingo, teve culto. Mas o Jogo do Brasil lá, ganhou, né? Ganhou 3-0 lá, foi isso, né? Religiosidade. Ei, viva intensamente o que Deus tem para você. Vive intensamente o que Deus tem para você. Não seja igual a eles. Né? Eles estavam orando intensamente, estavam orando. E quando Jesus faz, quando Deus faz, eles não acreditam. Então não estavam orando. Pô, o que está acontecendo? Não negligencie isso. Não deixe a religiosidade entrar no teu dia a dia. Venha e abra o seu coração. Venha e se entregue por inteiro. Né? Deus, Jesus, quer se relacionar com você. Quer se relacionar com você.
né? Existe uma igreja orando por vocês. Existe uma cobertura espiritual orando por mim, orando por vocês. Existe. Vocês não estão sozinhos. Não fiquem sozinhos. Não fiquem sozinhos. Amém? Nós temos que viver intensamente um relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. Precisamos, é isso que nós precisamos buscar. Né? A igreja orar intensamente é viver um relacionamento intensivo e intenso com Deus. Segundo ponto, qual que é o primeiro ponto? A igreja orava intensamente. A igreja orava intensamente. Segundo ponto, dormia com tranquilidade. Dormia com tranquilidade. Enquanto a igreja orava, Pedro estava preso, ele estava dormindo tranquilamente. Né? Ele não estava preocupado. Como que você não vai ficar preocupado que você vai morrer amanhã? Você está morrendo amanhã. É tua última noite. Mas com certeza, eu acho que ninguém daqui ia dormir. Não, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu vou gastar todo o dinheiro que tem na minha conta. Eu vou fazer amanhã eu vou morrer, meu. Como eu vou morrer amanhã? Então o cara sabe, o que você faria nos seus últimos dias de vida, né? Tem alguns... o cara faz uma lista lá do que faria. Tem um filme, né, que o cara estava doente e tal, ele faz uma lista do que ele queria fazer antes de morrer. Pedro estava dormindo. Ele ia morrer, ele estava dormindo tranquilo. Mas o que dava a Pedro ter essa tranquilidade? É que ele tinha paz. Tinha paz. Vamos abrir ali em Salmos 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Uma outra versão diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Nós só conseguimos ter realmente uma noite de sono tranquila, uma noite de sono assim, sabe aquela de repousar, de descansar, se nós tivermos Jesus, se Jesus for a paz em nossas vidas. Se recebemos Jesus como único Senhor e único Salvador, é a única forma dele estar dormindo, dele estar tranquilo ali. Né? Quando nós sabemos quem somos e quem é o nosso Deus e as suas promessas, as circunstâncias não vão mudar as nossas ações. Quando nós sabemos quem é o nosso Deus e quais foram as suas promessas para a minha vida, eu não deixo isso interferir nas minhas ações. Amém? Então, dormia com tranquilidade. Dentro desse ponto, eu quero trazer 3 aspectos de Pedro. Né? Por que ele estava dormindo tranquilo? Pedro confiava nas promessas de Jesus. Pedro confiava nas promessas de Jesus. E qual que era a promessa de Jesus para Pedro? Né? João 21, 18. Vamos ler ali. João 21, 18. Digo a verdade, quando você era mais... Só contextualizando, ali é aquela hora que Jesus está conversando com Pedro e fala, Pedro, você me ama? Pedro fala, eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. E Pedro fica incomodado. Fala, Jesus, Deus, Senhor, eu te amo. E daí Deus fala isso aí. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde você quisesse. Mas quando você for velho, Pedro, estenderás as mãos e a outra pessoa te vestirá. E o levará para onde você não deseja ir. Aqui, Jesus estava falando para ele que ele teria uma morte parecida com o que Jesus teve. Retiraram a roupa de Jesus, colocaram umas outras vestes, amarraram Jesus, e Jesus foi levado para um lugar que ele não queria ir. Esse aspecto que Jesus estava falando para Pedro era isso. Pedro, quando você ficar velho, quando você era jovem, você coloca a tua roupa e vai para onde você quer. Mas o dia que você ficar velho, Pedro, né, você não vai mais conseguir fazer isso. Você não vai mais conseguir fazer isso. Ei, Pedro confiava nas promessas de Jesus. Por quê? Qual que era a idade de Pedro naquela época? Pedro, ele tinha quase a mesma idade de Jesus. Então ali, ele devia ter os seus 34, 35 anos. Ele não era velho. E ele sabia que ele não era velho. E ele, espera aí, estou preso. O cara vai me matar amanhã. Ei, Jesus, aquele cara que eu creio, tem uma promessa na minha vida que eu vou ficar velho e vou morrer quando eu ficar velho. Então, eu vou dormir tranquilamente. Ei, ele confiava nas promessas de Jesus. Pedro tinha 35 anos ali. Ele não era velho. Não era. E estava tranquilo. Ele se baseou nas promessas de Jesus. Se baseou. Muitas vezes nós temos as promessas de Deus e a gente coloca debaixo do nosso braço e não vive isso. E qualquer dificuldade a gente chora. Ai, meu Deus. Mas espera aí. E cadê as promessas de Deus? Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. É aqui que estão as promessas de Deus. É aqui que eu preciso me basear para o meu dia a dia. Aqui são as respostas para todos os meus problemas. Para todos os meus problemas, a resposta está aqui na Bíblia. Mas ali, especificamente, Jesus falou com Pedro que ele ia morrer quando ele ficasse velho. Então, ele estava bem tranquilo. Ele morreu com 67 anos. Viveu mais 30 anos pela frente ainda.
Segundo ponto ali, Pedro, ele tinha certeza de quem ele era em Cristo. Por isso que ele estava tranquilo. Mas como assim? Quem que ele era em Cristo? Ele era um servo de Jesus Cristo, enviado por Jesus, ali escolhido por Jesus, para pregar as boas novas e para espalhar o evangelho pelo mundo. Esse era Pedro, né? Ele era um cristão e ele tinha a convicção de, para o cristão, para mim, para você, se você não tem essa convicção, irmão, tem que ter, que é o seguinte: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Ei, qual que é a única forma de a gente ver Jesus hoje? A gente estar com Deus? Ou se a gente for arrebatado, Jesus voltar e levar todo mundo, ou se a gente morrer. Então, espera aí. Se nós cristãos vivemos dia após dia, esperando essa promessa que Jesus vai voltar, ou eu vou me encontrar com Ele, se eu morrer, morreu. Boa, eu vou me encontrar com Deus. É lucro. Então, ele estava tranquilo ali, preso. Ia morrer. Tanto é isso, e tanto é essa certeza que os cristãos tinham naquela época, e nós temos que ter também, que Paulo, ali no capítulo 16 de Atos, um pouco mais para frente, ele está com Silas preso lá também, está na prisão lá, e o que eles estavam fazendo? Dormindo? Não. De madrugada, altas horas da noite, eles estavam louvando, cantando, louvando e orando a Deus. Eles tinham a completa certeza de quem eles eram em Cristo, né? E é engraçado que Paulo e Silas, lá no capítulo 16, eles foram presos, e antes deles serem presos, eles foram espancados. Eles foram espancados e jogaram ele lá na masmorra, lá na prisão. E daí o que aconteceu? Eles ficaram lá meio assim, né? Meio doído aqui e tal, levanta um pouquinho aqui, outro, mas eles estavam louvando a Deus. Eles tinham certeza de quem eles eram em Cristo. E o terceiro aspecto aqui, da questão de dormia com tranquilidade, Pedro sabe que essa luta não é dele. Pedro sabia que essa luta não era dele. Não era ele estava ali por Jesus. Ele estava ali pelo Evangelho. Ele sabia que tinha gente ali lutando por ele. E essa gente não era o povo que estava ali fora. No capítulo 5, ele já foi solto da prisão. No capítulo 5 fala que ele estava preso com mais alguns apóstolos, ali, com alguns discípulos, e vem um anjo, aparece um anjo no meio da prisão ali, né, antes desse acontecimento, abre a porta da prisão e fala: galera, sai. Até por isso que prenderam Pedro desse jeito, né? Agora é o seguinte, não é só abrir a porta, agora vai ter que levar os caras junto, né? Então, ele sabia que essa luta não era dele, já tinha acontecido, ele tinha convicção do seu chamado, ele tinha convicção do que Jesus tinha pedido para ele, né? E ele realmente tinha essa certeza. Ali em 2 Crônicas 32:7, diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está, só um pouquinho, volta, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Outra versão diz: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, não tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, porque aquele que está em nós, do nosso lado, é muito maior e muito mais poderoso do que aquele que está com ele. Ei, Pedro, fica tranquilo, cara. Ei, aquele que está comigo, aquele que está com você, Pedro, é maior do que o que está contra, é maior do que esses 16 caras que estão em volta de você. Fica tranquilo, Pedro, fica tranquilo. Ele estava tranquilo, ele sabia que essa luta não era dele, ele tinha essa convicção. Ele estudava, ele era um estudioso, ele sabia a palavra de Deus. Ele leu lá que Daniel, na cova dos leões, veio um anjo que tapou a boca do leão. Se tapou a boca do leão, não vai me salvar daqui? Ei, eu sei que essa luta não é minha. Eu estou tranquilo, eu durmo com tranquilidade. Essa luta não é tua, irmão. Essa luta não é tua. Ei, entrega nas mãos de Deus, que Deus vai fazer o extraordinário na tua vida. Acredite, tenha fé, confie no Senhor. Essa luta não é tua. Não tente fazer com as suas próprias mãos. Não tente fazer com as suas próprias forças. Essa luta não é sua. Não é sua. Né? Então os anjos aqui diversas vezes os anjos foram enviados, né, para vir e para salvar os cristãos, para auxiliar os cristãos. Ali em Hebreus 1:14, o que ele fala dos anjos ali, né? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aquele que há de herdar a salvação? Isso ele está questionando, né? Não é o anjo não foi feito para isso. O anjo não é aquele espírito que tem um ministério, né, de auxiliar, de servir aqueles que vão herdar a salvação. Esse é o papel do anjo. Hoje a gente nem fala muito assim, às vezes fala: anjo, eu acredito nisso, mas anjo? Acho que não. Né? Anjo, até tem, eu leio na Bíblia ali e tal, mas, ei, tem anjos, e ao mesmo tempo que tem demônios, tem anjos muito maiores que vencem esses demônios, né? O poder de Deus é muito superior ao poder das trevas.
Existem anjos que estão batalhando ao seu favor, e estão batalhando ao seu favor por intermédio de Jesus, enviados por Jesus. Jesus age na terra dessa forma. Deus age na terra dessa forma. Acredite, creia, peça, viva. Não tenha medo, essa luta não é sua. Essa luta não é sua. Esses mesmos anjos, né, que em Atos 1:10 ali, vamos ver o que os anjos fazem ali também. Atos 1:10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Jesus estava subindo, já tinha ressurreto, já tinha aparecido para todo mundo ali, ficou aquele período, e estava subindo para os céus. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, 2 anjos. Próximo. No 11 ali. E eles falam o seguinte, né? Eles anunciaram, falam, por que vocês estão esperando? Fica tranquilo, ele vai voltar. Jesus voltará, não fiquem preocupados. Né? Então esse mesmo anjo, ao que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará, da mesma forma como viram subir. Esses mesmos anjos que depois dali foram ali, libertaram Pedro e tudo mais, foram os anjos que anunciaram as boas novas que nós cremos até hoje. Eles falaram, Jesus falou, eu voltarei. Mas na última ali, ele falou, ei, não, fica tranquilo, Galileus. Ei, Jesus voltará. Esses mesmos anjos foram os anjos que liberaram Pedro ali. E é que está aqui, está com a gente tem esse acesso. Nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos que acreditar e confiar nisso e viver essas verdades. Amém? Primeiro ponto, a igreja ora. Segundo ponto, a igreja ora intensamente. Segundo ponto, dormia com tranquilidade. E o terceiro ponto, Pedro obedeceu, ele obedeceu. Então eu estou inserido na igreja, eu faço parte do corpo. Eu consigo dormir tranquilamente, que esse significado de saber quem eu sou, saber que essa luta não é minha, saber que quem luta por mim é Jesus, é Deus, são os anjos, eu sei disso, eu tenho essa convicção. Tá, legal, e o próximo? Eu preciso obedecer. E aqui ele diz o seguinte, ele obedeceu imediatamente. O anjo falou, levante-se depressa, e ele levantou. Na hora, ele não titubeou, ele não questionou o anjo. Não, espera aí, mas quem que é você? Foi Jesus que te mandou ou não? Porque se não for, eu não vou levar. Não. Mas por que ele obedeceu prontamente? Porque ele confiava, ele conhecia. Não é o pecado que nos leva para o inferno, é a falta de conhecimento. Ele conhecia, o anjo era amigo dele, já tinha tido outras vezes com ele ali. Ele conhecia, mas ele conhecia porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele teve um relacionamento com Jesus, ele tinha esse relacionamento diário. Então ele nem se assustou. Ele foi tão no automático que ele obedeceu tão no automático ali que ele até falou assim, eu acho que eu estou tendo uma visão. Ele pensou assim, né? Ele estava tentando entender o que estava acontecendo, mas foi tão automático, ele não se assustou, não ficou assim. Ele não fala assim, Pedro ficou espantado e vi. Não, ele ficou assim, o que está acontecendo? Ele obedeceu imediatamente. Ele levantou e imediatamente caíram as algemas. Primeira obediência, levantou, caiu as algemas, né? Depois ele falou o seguinte, se vista, calce as suas sandálias e põe tua capa. 3 coisas, pediu. Vai, coloca tua roupa, coloca teu cinto aí, amarra teu cinto, põe tuas sandálias, se prepare, não vá de qualquer jeito, não vai descalço correndo que nem um louco ali, né? O cara tudo meio amassado. Não, vem, se prepare. Você sabe quem você é. Você é representante de Cristo, se prepare. E ele obedeceu prontamente. E ele foi lá, colocou, e por último ele falou, segue-me. Isso é fácil, né? Jesus encontrou ele no meio do caminho e falou, né, quando ele foi chamar ele para ser discípulo, larga tudo que você tem e me segue. Ele foi na hora. Essa era a escolha que ele tinha. Nós não somos escravos do medo. Nós não somos escravos do medo, mas nós temos que ser obedientes a um Deus Pai, o nosso Pai. Isso a gente só consegue obedecer se a gente nos relacionarmos. Se nós nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos com o Espírito Santo, que daí eu tenho esse entendimento, esse discernimento do que está acontecendo. Né? Ele não tinha dificuldade nenhuma em obedecer. Não tinha. Pedro era um cara assim, bem tranquilo. Né? Jesus nos ensina que o ato de obedecermos a Deus é um ato de amor e não apenas de submissão.
Em João 14,15 diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Em 1 João 5,3 diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E também, se não obedecemos, não temos Ele como nosso Senhor. Isso também Jesus fala. Né? Fala o seguinte, que o ato de obediência a Deus é um ato de amor. Não é só submissão, é um ato de amor. Eu obedeço porque eu amo. Eu não faço para receber. Eu faço por amor. Eu faço porque Ele já fez por mim primeiro. Ele me amou primeiro. E eu só posso amar a Ele porque Ele me amou primeiro. Como Ele me amou primeiro, eu posso amar a Deus. Isso é um ato de amor e não de submissão. E Ele diz o seguinte, que se a gente não obedece, a gente também não tem Ele como Senhor. Ali em Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Pois espera aí. Vocês não fazem o que eu falo. A ideia é fácil. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Faz aí, tem que fazer assim, tá? Mas eu não faço. Isso é obediência. Claro que não. Se está falando na Bíblia para nós fazermos, nós temos que ser obedientes. Obedecer. E mais uma vez, não é submissão, é por amor. É por amor. Né? Pedro praticava o que ele pregava. Por que ele praticava o que ele pregava? Em Atos 5,29, ele diz o seguinte: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes disso acontecer, ele estava pregando sobre isso. Pessoal, é melhor vocês obedecerem a Deus do que obedecerem aos homens. E daí, o anjo diz: levanta. Eu não vou levantar. Não era isso. A essência de Pedro era obedecer. A essência de Pedro era servir. Ei, vou fazer. Aonde que é? Eu vou fazer. É para Cristo, é para Jesus? Ei, conta comigo, eu estou aqui. Esse era Pedro, era isso que Pedro vivia, era a essência de Pedro. Né? E prontamente ele atendeu. Então ele vivia isso. Ei, é melhor eu obedecer ao anjo do que as correntes, do que esses homens que estão me aprisionando. É melhor obedecer a Deus, a Jesus, do que essa situação. Ei, essa situação não vai me prender. Ei, eu tenho Jesus, eu tenho os anjos ao meu favor, eu tenho Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra ao meu lado. Eu tenho um Deus infinito. Eu não tenho um Deus finito, eu sou finito, Deus não é finito. Eu tenho esse Deus ao meu favor. Essa situação, eu não vou obedecer essa situação. E não é questão de ser rebelde, não é isso. É ser obediente a Deus. É ser obediente a Deus. Ele foi prontamente ele fez tudo o que o anjo falou. E por fazer tudo o que o anjo falou, aconteceu tudo o que aconteceu ali, que a gente leu. Essas maravilhas. Foi feito o quê? Foi feito o extraordinário. O extraordinário realmente aconteceu. Então, para concluir, né, para a gente concluir essa mensagem, os irmãos do louvor podem subir. Vamos pegar esses 3 pontos novamente. Uma mensagem muito simples. E eu quero passar esses 3 pontos novamente para vocês. Para eu atingir o extraordinário de Deus na minha vida, para eu alcançar aquilo que Deus tem de melhor para mim, aquele extraordinário agora que você está pensando nesse extraordinário, você sabe o que é o extraordinário, você sabe aquele problema, ou aquela situação, ou aquele teu desejo que muitas vezes parece impossível. É isso, para conseguir isso, para atingir isso, é necessário estar inserido num corpo, é necessário fazer parte do corpo de Cristo, de ter uma cobertura espiritual sobre a minha vida. Não caminhe sozinho, não ande sozinho. E eu preciso ter a certeza de que somente Jesus é que me dá tranquilidade. Somente Jesus é a paz. É Jesus que me dá paz. É Jesus que me dá essa tranquilidade. Somente Ele. Ninguém mais pode me dar essa tranquilidade. Eu preciso estar inserido no corpo. E eu preciso ter a certeza de que quem me dá paz e tranquilidade é Jesus. É Jesus. É o sacrifício na cruz. É eu crer nesse sacrifício. É isso que me dá paz. E a gente precisa obedecer a palavra de Deus. A Bíblia, eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso obedecer a Bíblia e a sua palavra. Amém? Amados, fazer parte de um corpo. Ter a certeza que Jesus está contigo. Essa luta não é tua. Você terá paz se Jesus estiver contigo nessa batalha. E ter a certeza e a convicção de que precisamos obedecer à vontade de Deus e à sua palavra. Amém?